Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Levante para falar sobre fundos imobiliários. E hoje a gente vai falar do setor que está bombando, ele está na crista da onda, a gente não para de ver novas matérias, novas emissões. Vamos falar do setor de shoppings. Este setor foi um dos primeiros a serem criados nos fundos imobiliários, em especial com fundos monoativos. Vale lembrar que quando a lei foi criada, o gestor ele não tinha um cheque em branco para alocar os recursos como ele bem entendesse, ele tinha que destinar qual seria o imóvel comprado no fundo imobiliário. Por isso que eles tinham duas características, uma, monoativo, e dois, normalmente o nome do empreendimento era o nome do fundo. E um exemplo clássico de fundo de shoppings dessa época é o Shopping Pátio Higienópolis, um icônico shopping em São Paulo e que tem um retorno muito expressivo quando a gente analisa o desempenho dele em bolsa. Porém, a indústria de shoppings foi crescendo ao longo dos anos e os fundos imobiliários também. E houve aí uma mudança, dado a resiliência do setor, que foi se transformando ao longo do tempo, e com isso os FIIs também mudaram, deixando de ser monoimóveis, se tornando fundos diversificados em shopping. Este foi um dos setores que melhor apresentou desempenho durante a crise do segundo mandato do governo Dilma. Enquanto o varejo de rua sofria, os shoppings foram mais resilientes, dado as características de ativo de lazer que eles também possuem, indo muito além de um centro de compras. Tínhamos no shopping uma gama de serviços, restaurantes, atrações que serviam para entreter seus usuários num momento de dificuldade econômica e poucos recursos na mão da grande maioria dos brasileiros. Em 2018 e 2019 começamos a ter uma retomada econômica e vimos uma qualificação e uma mudança no mix de loja dos shoppings. Nesse momento, começamos a ter a expansão do e-commerce, que se intensificou mais nos anos de 2020 e 2021 durante a pandemia. E os shoppings precisaram se reinventar novamente. Primeiro, eles tiveram que fazer redução de custos condominiais, otimização de recursos, custos de administração, além de concessão de descontos que conseguiram manter a permanência dos lojistas enquanto os shoppings permaneciam fechados. Após a reabertura dos empreendimentos, vimos uma tendência de consumo offline, com o aumento do fluxo de pessoas nos shoppings e, consequentemente, houve um aumento de faturamento e da receita líquida dos empreendimentos. A gente sabe, o e-commerce veio para ficar e ele ainda tem muito a crescer. Porém, as pessoas precisavam, naquele momento, se reconectar, encontrar outras pessoas, uma vez que o ser humano ele é um ser sociável. E no quarto trimestre de 2021 foi um precursor dos bons ventos que teríamos no ano de 2022. Naquele último trimestre tivemos uma venda expressiva e um impacto positivo no resultado líquido operacional, o NOI dos shoppings. Esses indicadores apresentaram números muito próximos do ano de 2019, até então a referência dos shoppings. Já no ano de 2022, começamos a ter um desempenho operacional muito forte na grande maioria dos shoppings, superando inclusive 2019. Já no começo de 2023, tínhamos então um bom desempenho e uma mudança de referência de ano positivo dos shoppings. Deixamos 2019 para trás e focamos em 2022. Aqui eu faço um adendo de que nem todos os indicadores de 2022 superaram 2019. Um exemplo de um indicador que ainda não se recuperou totalmente é o fluxo de veículos. Embora este fluxo não esteja tão grande e elevado como era naquele ano referência, tivemos um aumento no ticket médio do estacionamento, o que hoje já proporciona uma receita igual ou superior a 2019. Agora me conta, na sua cidade,
Você realmente começou a ver o preço do estacionamento do shopping aumentar? Se sim, é um dos reflexos de como o shopping fatura com receita, e uma dessa receita importante vem sim do estacionamento. Os veículos ainda não voltaram em sua plenitude, mas a receita sim. Além desta importante fonte de receita, começamos a ver um crescimento de vendas totais, uma maior qualificação do mix de lojistas, o final dos descontos concedidos em 2021 e o fim da inadimplência que ainda perdurou durante 2022. Temos então o setor aquecido, e o setor aquecido ele gera novas expansões e novas aquisições. Começamos a ver expansões em shoppings muito importantes, e alguns deles em fundos imobiliários, a exemplo do Catarina Fashion Outlet e também do Cidade Jardim, ambos no estado de São Paulo. Além disso, como transações, tivemos uma transação muito relevante recentemente do Jardim Sul, cujo ticker é o JRDM11, pelo fundo de shoppings da Rede, o HGBS11. Além disso, tivemos uma venda a um cap rate muito baixo, o que é positivo para o vendedor. Esse cap rate, abaixo de 6%, foi realizado pelo fundo LASC11. E vale lembrar que quanto menor o cap rate, melhor é para o vendedor. E quanto maior, melhor é para o comprador. O que leva um investidor a comprar um shopping, um ativo que tem ainda uma característica muito forte de varejo e que pode ser considerado até mesmo de difícil execução, a uma taxa muito semelhante à que vemos numa NTN-B. Isso acontece pela expectativa de aumento de receita que esse imóvel gera ou virá a gerar para seus proprietários e investidores. Sendo assim, quem compra num cap rate baixo está comprando uma expectativa de crescimento de receita. Isso também é um indicativo de força do setor. Agora, a transação que mais nos impressiona foi feita recentemente pela Capitânia, com a criação do fundo de shoppings AAA, onde ele fez a aquisição de vários shoppings, participações minoritárias, é verdade, em vários shoppings relevantes e de alto padrão construtivo destinado a um público classe A. Além dessa transação muito importante, vimos em sequência o fundo XPML, o XP Malls da XP Asset, vir com uma nova emissão. O objetivo era captar próximo de 300 milhões de reais. E após esta emissão ser concluída, em menos de uma semana, ele já veio com uma segunda emissão, tendo um maior apetite para captação de recursos, vislumbrando novos deals, reforçando que o setor está aquecido e o momento é propício para transações. A maioria dos fundos de shopping já estão negociando próximos ou acima de seu valor patrimonial. E nós acreditamos que haverá uma tendência de novas emissões e também de aquisições no setor. Se você quer saber mais sobre o setor de shoppings e outros, eu faço um convite para você. Clique no link que vai aparecer na tela e conheça mais a série de fundos imobiliários da Levante. Nós temos uma carteira recomendada, mas a nossa assinatura vai muito além disso. Temos um relatório semanal para atualizar os nossos clientes dos principais eventos da semana, além também de trazer um plantão tira dúvidas que acontece quinzenalmente, onde também discutimos os principais eventos e sanamos as dúvidas dos nossos assinantes. Temos um fee guide para aquele investidor mais experiente que tende a ter um portfólio diversificado e um pouco distinto de uma carteira recomendada. Nós informamos as 40 melhores oportunidades de fundos imobiliários e como nós entendemos que o investidor deve montar uma carteira. Além disso, temos um grupo de Telegram onde postamos conteúdos quase que diariamente sobre os principais eventos de fundos imobiliários. Se você quer saber mais, conheça a nossa série de fundos imobiliários aqui da Levante. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau!